Já de volta com a Manhã da Piedade nesta segunda-feira. E agora vamos falar de Irmã Dulce. Pois é, a biografia de Irmã Dulce vai ser lançada aqui na capital mineira, né? O livro Irmã Dulce, a santa brasileira que fez dos pobres a sua vida, traz detalhes da história dela, né, Irmã Dulce? A vida, os passos e milagres, né, são reconstruídos a partir de registros históricos e de um trabalho de apuração e também de escuta de testemunhas, gente, de pessoas que conviveram, né, com a freira que dedicou sua vida a amar e também a servir as pessoas, né? E esse livro vai ser lançado hoje, segunda-feira, aqui na capital mineira, às 7h30 da noite, na Casa Paroquial, lá da Igreja São José, né, aqui no centro de Belo Horizonte. Para falar mais sobre este livro, nós estamos recebendo a autora, né, a jornalista Carla Maria. Carla, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Síria. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês em Belo Horizonte. A alegria é nossa. Hoje tem lançamento aqui na capital mineira. Bom, eu queria que você começasse contando pra gente como que surgiu a ideia, né, de fazer uma biografia da Irmã Dulce. Então, eu tive contato com a história de Irmã Dulce em 2011. Eu era repórter do jornal O São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, e fui enviada para Salvador para cobrir para o semanário da Arquidiocese. E naquele momento eu conheci as obras sociais, muitas das pessoas que conviveram com Irmã Dulce, e fiquei de fato encantada com a história dessa mulher que fez tanto, né? E hoje é considerada santa brasileira. Isso foi em 2011. Em 2019, por conta da canonização dela, eu realizei uma reportagem para uma revista também. E como eu já tinha um outro livro publicado pela Paulus Editora, o diretor editorial ficou sabendo que eu estava fazendo essa reportagem e falou: Carla, então é o momento, vamos fazer um livro-reportagem sobre Irmã Dulce. E então, eu retomei os contatos que eu fiz em 2011 e passei, então, a produzir esse livro-reportagem. Então, é um trabalho que começou em 2011, sem saber, e culminou com esse livro e os lançamentos que a gente está fazendo por esses dias, né? Como que foi esse processo de produção, de apuração, então, né, de escrita? Você descobriu algo muito importante que talvez você nem pensaria ali no início sobre Irmã Dulce? Eu descobri que Irmã Dulce era uma mulher muito corajosa. Vocês imaginem que na década de 30, uma religiosa ir para as ruas à noite ou visitar presídios para levar alegria, a palavra de Deus para as pessoas, ou então acolher a quem chegava, idoso, criança, pessoas com deficiência, sem que existissem políticas públicas ou respaldo, inclusive financeiro, para ela fazer isso. Ela acreditava muito na providência divina, né? E tudo, até hoje, conversando com a Maria Rita, a superintendente das obras, a sobrinha da Irmã Dulce, que por acaso é jornalista também, os milagres continuam acontecendo, né? Então, o que mais me admirou de Irmã Dulce, fora todos os milagres extraordinários já reconhecidos pela Igreja Católica, é essa valentia, essa audácia que ela teve de fato dizer: não, eu preciso acolher aquele que chega até mim. Então, isso para mim foi extraordinário, realmente. Bom, e ela enfrentou todos os desafios, né? Uniu a questão da fé, da liderança religiosa que ela era, com os contatos que tinha no meio político também, para ajudar as pessoas. Exato. Né? E é importante a gente falar que Irmã Dulce, ela fazia a política com P maiúsculo, né? A política da caridade, a política, não a política partidária de interesses, mas a política de fazer com que o reino de Deus, de fato, aconteça na vida das pessoas mais pobres, né? Irmã Dulce, ela tinha Os políticos e as autoridades da ocasião na Bahia, eles tinham um respeito moral muito grande por Irmã Dulce, porque ela, sem querer, ela os constrangia, porque a obrigação de toda autoridade política é prestar condições mínimas de vida. As pessoas, isso. E Irmã Dulce fazia isso a partir do nada. A Irmã Dulce esmolava para poder oferecer. Então, eu acredito que nesses tempos que nós vivemos, Irmã Dulce serve também de horizonte para aqueles que querem exercer a boa política no país. Desde quando o livro está prontinho dessa forma? Então? Ele foi lançado a primeira vez no dia 9 de novembro em São Paulo. Então, deste mês. Deste mês, agora. Do mês. Então, o livro foi produzido em 47 dias. Eu contei muito com a bênção de Irmã Dulce também, porque eu tive que ir para Salvador realizar as entrevistas, as pesquisas. Então, é um livro que a ideia do livro é popularizar a história da Irmã Dulce. Porque se você chega na Bahia hoje, todo mundo conhece a história de Irmã Dulce.
ela já era santa para o povo baiano antes da Igreja Católica a reverenciar como tal. Mas eu acredito que nós que não moramos na Bahia não conhecemos os detalhes da história dela. E essas histórias as pessoas vão encontrar nesse livro? Vão encontrar histórias, por exemplo, de Irmã Dulce indo na cadeia tocar sanfona para as pessoas que estavam presas, levando alegria, a palavra de Deus. Ou então histórias de Irmã Dulce, relatos de filhos de Irmã Dulce. Quem eram os filhos de Irmã Dulce? Esses meninos e meninas que eram acolhidos ali da Cidade Baixa e que, por através dessa acolhida, recebiam dignidade e carinho. Tem relatos, por exemplo, do Cícero, que é um dos filhos da Irmã Dulce. Eu estive com ele ontem, inclusive. Você entrevistou. Eu o entrevistei. Ele fala de como ele foi acolhido por Irmã Dulce aos 3 anos de idade. Hoje ele é um homem casado, tem a sua família, trabalha nas obras sociais de Irmã Dulce. Essa é a história de mas são centenas de pessoas que são tocadas. Tem muita coisa legal aqui. Tem o galinheiro, trabalho com os operários. Isso. Várias histórias reunidas aqui, então, nesse exemplar. Exato. São quantas páginas? São 136 páginas. Linguagem acessível para todas as pessoas? Acessível. A linguagem é um jornalismo literário. Tem os bastidores também daquilo que tocou na repórter como mulher, que descobriu essa santa maravilhosa, santa que nos inspira também a ter essa coragem a viver. Eu acho que é interessante dizer que muitos dos nossos agentes pastorais e padres e religiosas hoje em dia realizam um trabalho parecido com Irmã Dulce. E eles precisam ser fortalecidos também. E ser canonizada pelo Papa Francisco, eu acho que é uma mensagem muito interessante que a Igreja Católica passa para todos nós, né? Será que nós estamos olhando para a sociedade do modo que deveríamos olhar para construir, de fato, esse reino de Deus? Então, é uma mensagem interessante que o Papa Francisco canoniza Irmã Dulce nesses nossos tempos. Carla, vamos falar um pouquinho do lançamento hoje aqui na capital mineira. Como que vai ser hoje o evento? Então, a ideia é... Eu não conheço a igreja, sei que é maravilhosa, no linda, centro, né? A igreja é maravilhosa, restaurada no centro de Belo Horizonte. Então, eu estou ansiosa para conhecer os mineiros e as mineiras e falar um pouquinho desse processo de apuração. E também estou aberta a ouvir. Será que algum católico, católica ou outra pessoa que vá até a paróquia tem alguma história de devoção com Irmã Dulce? Você quer ouvir e conhecer essas histórias também? Exato. Esse trabalho, ele é resultado dessa escuta. Eu conversei com as pessoas, eu pude entrar na intimidade delas. Conversei com a irmã de Santa Dulce, a Ana Maria Pontes, que é viva ainda hoje. Então, são histórias que só são possíveis de recontar porque eu parei para escutar. Então, quem sabe hoje eu posso escutar novamente relatos de pessoas que têm essa admiração e essa devoção por Irmã Dulce. Eu estarei lá a partir das 7 horas, 19h30, esperando os devotos e admiradores da Santa. Agora, quem quiser também pode adquirir um exemplar lá com você. Pode adquirir lá. Nós estaremos junto com o pessoal do Sempre um Papo, que está promovendo esse encontro com os leitores, né? E também em todas das livrarias da Paulus, tanto no site quanto na loja da Paulus também. Tá, então para quem não conseguir, talvez a pessoa está em outra cidade, outro estado está nos acompanhando, não conseguir, lá na Paulus também eles vão conseguir comprar o livro por lá. Vão conseguir. Tá. O que mais vai ter hoje? Você vai contar alguma história para as pessoas nesse evento? O que você preparou? Vou contar alguns dos percalços. Sabe que ser repórter nem sempre é muito fácil, né? Não mesmo. Durante a beatificação de Irmã Dulce, em 2011, eu passei por situações de não ter dinheiro, ter que comer acarajé na rua. São detalhes da reportagem, são os bastidores que geralmente a gente não demonstra. Mas eu acho que tem muito a ver também com a situação da Irmã Dulce, que construiu esse império, assim, a partir do nada, só da fé dela, né? Então, eu, como uma repórter que tem uma trajetória em veículos católicos e não católicos, tenho alguns perrengues que eu acho que foi só pela mão também de Irmã Dulce. De Irmã Dulce. Mas o livro ficar pronto em 47 dias? Foram 47 dias. Eu não costumo dizer que foi um milagre, porque tem que ter um processo para verificar, né? Mas é um período de trabalho muito intenso. Foi muito intenso. Depois que eu terminei, que eu entreguei para a editora, minha imunidade caiu, fiquei com anemia. Foi um processo de entrega, realmente, de apuração, de escrita. Mas acredito que de uma realização incrível, né? De uma leveza. Sim. Estar aqui com vocês, falando desse livro, falando dessa mulher... É uma alegria muito grande. Eu me coloco como um instrumento mesmo, como jornalista. Nossa função é popularizar, é informar. Eu sou um instrumento para essa história, só isso. Adorei te conhecer. Eu também adorei. Muito obrigada, viu, Carla? Parabéns pelo seu trabalho, pela muito dedicação. obrigada. Que Irmã Dulce continue te iluminando, viu? Amém, obrigada.
Para fechar, então, convide quem está em casa para acompanhar você, participar desse evento com você hoje lá na Igreja de São José. Então eu espero, não sei para onde eu olho. Pode olhar aqui. Aqui. Olá, eu espero você que é devoto, devota ou admirador. Muitos ateus, pessoas de outras religiões também têm admiração por essa mulher. Então eu convido você a estar comigo hoje às 19, a partir das 19 eu estarei lá na Igreja São José para falar dessa mulher incrível. Fica o meu convite. Muito obrigada. Bom evento para você hoje. Obrigada. As informações estão na telinha para você também, horário, data, tudo direitinho, viu? Hoje às 7h30 da noite, então, lá na Igreja de São José, no centro da capital mineira. Eu vou para um rápido intervalo e volto já.